Todos nós em algum momento já deixamos algo que precisávamos fazer para depois, como se não fosse tão importante quanto era. Mas acabou que o depois chegou e tivemos que fazer tudo na última hora. Eu sou Lúcio, estudante de filosofia, e faço vídeos falando sobre filosofia, sociologia e psicologia, usando filmes, desenhos e animes. E hoje vamos falar sobre procrastinação, analisando o episódio Os Procrastinadores de Incrível Mundo de Gumball. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá! Vocês são procrastinadores. E o que isso quer dizer? O episódio começa com a Nicole mandando Gumball e Darwin parar de procrastinar e tirar o lixo. E logo o Gumball responde que eles vão jogar imediatamente. Enquanto isso, ele tenta argumentar que os dois não são procrastinadores. Ele pronuncia a palavra errada e a Anaís decide corrigi-lo, já que ele nem sabe o que isso significa. E explicando o que é isso, a procrastinação é quando você adia tarefas importantes ou necessárias, as quais você vai precisar realizar mais cedo ou mais tarde. Com isso, escolhe fazer outras coisas mais prazerosas ou menos exigentes no lugar. Ou seja, é quando você enrola e evita uma responsabilidade fazendo outra coisa no lugar. E analisando algumas causas, vemos que ocorre por vários motivos, como evitar desconforto, insegurança sobre o resultado ou falta de motivação. Mesmo que a procrastinação possa oferecer um alívio temporário, a procrastinação geralmente leva a frustrações e consequências negativas, pois as tarefas se acumulam e se tornam mais difíceis de realizar, já que como tudo vai ficando para a última hora, acaba que não tem muito tempo para realizar o que precisava da melhor forma possível. E para ter noção, o Gumball procrastina tanto que só terminou de falar a primeira frase com 4 anos. E ainda falou eu faço amanhã. E depois que a Anaís explica o que é procrastinação, já que Gumball e Darwin não sabiam o que era, Nicole manda pela terceira vez eles tirarem o lixo. E para enfatizar suas exigências, ela age como um exterminador do futuro, uma espécie de exterminadora. Ela sai e explica que voltará às 5 da tarde. E Gumball promete fazer tudo o que ela pediu, mas daqui a pouco, postergando o que ele deveria fazer logo. A cena corta e percebemos que Gumball e Darwin estão no seu quarto, usando Elmore mais e comendo batatas fritas. Darwin pergunta se eles não deveriam tirar o lixo logo, e Gumball diz a ele para ele esperar, e decide atualizar seu status na rede social. Eles atualizam o status escrevendo palavras erradas e um monte de emojis aleatórios, reclamando que eles deveriam jogar o lixo fora. Quando Gumball e Darwin tentam ver o que está acontecendo no Elmore mais, o relógio vai passando cada vez mais rápido. Eles tentam deixar o computador, mas ele os puxa de volta, como se fosse um imã. Percebendo que eles não podem sair, eles continuam comendo batatas e ficam no Elmore mais. Essa questão mostra como as redes sociais podem nos atrapalhar, fazendo a gente procrastinar bastante. Ao se conectarem com o Elmore mais, Gumball e Darwin começam com uma simples atualização dos status, mas rapidamente são sugados para um ciclo de distração. O tempo passa mais rápido, sem que eles percebam, e o computador parece prendê-los como se tivessem atraídos por ele, por isso simbolizando o efeito quase viciante das redes sociais, já que elas são projetadas para prender a atenção o máximo possível, oferecendo uma variedade de conteúdos, notificações e interações sociais, que despertam curiosidade e liberam pequenas doses de dopamina no cérebro, associados ao prazer, além de se adequar ao usuário, mostrando o que é melhor para quem usa a rede social. Isso torna fácil perder a noção do tempo e dificulta romper o que deveria ser uma simples pausa rápida. No caso de Gumball e Darwin, a rede social age como um mecanismo de fuga, desviando o foco deles de uma responsabilidade simples, que é a de tirar o lixo, para atividades que parecem mais interessantes e recompensadoras, mesmo que seja algo trivial. Isso mostra como as redes sociais oferecem uma gratificação imediata, algo que o cérebro prefere em comparação com o esforço necessário para realizar uma tarefa. Nós podemos acabar adiando obrigações importantes em troca de uma exposição de conteúdo sem fim, alimentado por conteúdos rápidos e envolventes, que chamam a atenção a cada segundo. Isso não somente para vídeos curtos ou conteúdos rápidos como o TikTok, publicações ou Reels do Instagram ou o YouTube Shorts, mas também vídeos longos, com um monte de efeito especial piscando na tela, quase causando a epilepsia em quem está assistindo. Esse fluxo constante e rápido de informações podem causar ansiedade ao sobrecarregar o cérebro com estímulos e criar uma pressão para sempre estar atualizado. A exposição contínua de conteúdos curtos e intensivamente cativantes, como os que eu já falei antes, força o cérebro a processar uma enorme quantidade de informações em um curto espaço de tempo, o que pode gerar uma sensação de urgência e cansaço mental. Esse bombardeio constante ativa o sistema de recompensa cerebral, mas também esgota nossa atenção e cria uma necessidade insaciável por novidades, tornando difícil relaxar e em atividades mais longas e complexas, o que pode aumentar o nível de ansiedade no dia a dia. Mas voltando ao episódio, a cena corta para o Gumball e Darwin fazendo um monte de outras coisas ao invés de jogar o lixo fora, desde simulando uma guerra entre comidas, até mesmo com soldados e bomba atômica, até mesmo comer um chocolate
estragado que estava atrás do sofá, mostrando que de fato o ditado tá certo. Mente vazia, oficina do diabo. Já que uma vez que a simulação de guerra e a intensidade que eles colocam nessa brincadeira é uma forma de resistência contra a tarefa de jogar o lixo, eles preferem imaginar uma situação dramática e emocionante ao invés de lidar com a simplicidade de uma tarefa doméstica. Além disso, quando Gumball encontra o chocolate velho atrás do sofá, esse momento reforça a ideia de como a procrastinação leva a decisões impulsivas e imprudentes, sempre priorizando o próprio prazer. Já que, como ele mesmo diz, ele só faz isso porque gosta muito de chocolate e de queijo, que supostamente teria queijo no chocolate, já que ele estava muito tempo atrás do sofá. Depois disso, Darwin puxa um pano de uma pilha de pratos e ganha a aposta que fez com Gumball de que nada iria quebrar. Em seguida, toda a casa entra em colapso, fazendo Gumball ser o verdadeiro vencedor da aposta, e também fazendo Gumball quebrar, literalmente. Aqui vemos que começou a mentirada. Mas bom, depois disso, os dois começam um jogo de olhar, mas Darwin diz que tá chato e pergunta como tornar a competição mais interessante. Gumball começa sorcando Darwin com os olhos, porém à medida que eles vão jogando, vai aumentando o nível, ao ponto dos dois se perguntarem se podem encaixar 2 braços e uma perna na boca, fazendo com que, no final, os dois acabam engolindo a si mesmos. Mas eles continuam existindo, mesmo que seus corpos não estejam mais lá. Isso é uma demonstração da frase existencialista de que a existência precede a essência, que significa que para os filósofos existencialistas, os seres humanos não nascem com uma natureza ou propósito pré-determinado. Ao invés disso, cada indivíduo cria sua própria existência por meio das escolhas e ações que realiza durante a sua vida. Primeiro a pessoa existe e só depois, ao viver, ela define como é. Nesse contexto, Gumball e Darwin mostram que eles não estão limitados por uma natureza fixa, mas exploram, brincam e criam um significado para suas próprias ações sem uma razão maior ou destino estabelecido. Assim, cada escolha, mesmo a mais absurda, é uma construção livre da sua própria identidade e essência, exemplificando o existencialismo de forma lúdica e descompreendida. Sem falar que mesmo que sua essência seja extinguida, eles ainda existem. Mas bom, tem outros vídeos no canal que eu falo sobre existencialismo, mas recomendo 2 que me aprofundo nessa análise no vídeo de Coraline e sobre destino em Kung Fu Panda. Passa lá pra ver depois, vão estar no card e no comentário fixado. Mas voltando ao episódio, eles se enrolam e procrastinam, fazendo infinitas coisas ao invés de fazer o que deveriam. Gumball finalmente vai levar o lixo, mas ao invés disso, usa o saco de lixo para esmagar o relógio que estava fazendo tic-tac cada vez mais rápido. Isso reflete quando algumas vezes precisamos fazer algo e acabamos nos distraindo e fazendo outras coisas no lugar. Por exemplo, quando precisamos ver algo rápido no celular e quando percebemos já passou várias horas fazendo outras coisas, ao invés de nossa obrigação. Mas enfim, em seguida eles procrastinam mais ainda, até que depois de desenharem um ou outro, Gumball vê um palhaço assustador no desenho do Darwin, até que ele se vira e vê que o palhaço é real. O palhaço entrega uma mensagem aos dois de sua mãe, lembrando que é pra jogar o lixo fora. Até que finalmente eles vão jogar o lixo fora, mas eles são sugados de novo pelo Elmore Mais. E frustrado, Gumball decide tentar excluir sua conta, mas o botão de confirmar se esquiva do cursor a todo momento. Gumball tenta jogar o computador longe, mas ele voa de volta para seu rosto. Isso levanta algumas reflexões sobre como é difícil renunciar às coisas que nos distraem ou nos fazem procrastinar, nos prendendo e impedindo de fazer o que deveríamos fazer. Mas vou aprofundar isso mais pra frente, quando eu der algumas dicas para evitar a procrastinação. Mas voltando ao episódio, a cena corta para o banheiro, onde Gumball diz que precisa ter ideias para evitar jogar o lixo fora. Olha, eu já procrastinei bastante, mas os dois estão em outro nível. Antes de começar a jogar o lixo fora, eles acabam fazendo uma música a partir dos objetos e outros materiais domésticos. Até que o micro-ondas que os dois estavam usando para fazer música marca as 5 da tarde, horário que a Nicole iria voltar. Desesperados, Gumball e Darwin pegam o lixo e vão correndo em direção à porta para jogar ele fora. Até que abre a porta, encontram a Nicole, que ainda está agindo como a exterminadora. Ela pergunta se eles já jogaram lixo fora, e eles decidem mentir falando que já jogaram. Então Nicole pede para eles guardarem as compras no mercado. Eles pegam a sacola e correm para alcançar o caminhão de lixo que já está partindo. Porém, o saco de lixo e o saco de compras eram parecidos, e Gumball e Darwin acabam confundindo as duas sacolas e jogando sem querer as compras no caminhão, forçando a família a comer o lixo. Isso mostra como a procrastinação pode levar a deixarmos tudo para a última hora, nos obrigando a fazer tudo com pressa, ocasionando problemas. Esse adiamento excessivo pode nos colocar em situações caóticas, onde a pressa de resolver tudo rapidamente acaba nos atrapalhando e gerando problemas ou fazendo mal feito. A procrastinação, especialmente quando chega a um ponto crítico, tende a gerar estresse e aumentar as chances de erro. A adiar tarefas à margem de tempo para imprevistos diminui. Isso pode levar a situações impulsivas, como as de Gumball e Darwin. Quando procrastinamos, criamos uma pressão desnecessária que atrapalha a qualidade do que fazemos e nos obriga a lidar com as consequências de nossas próprias escolhas.
Bom, agora que analisamos o episódio e levantamos algumas reflexões, podemos ver como é prejudicial a procrastinação. Por isso vou falar algumas formas de evitar ela. Para isso, precisamos lembrar e entender como ela surge. A procrastinação vai além do simples deixar para depois. É um comportamento que se torna um ciclo, um vício com consequências inesperadas e muitas vezes desastrosas, como vimos no próprio episódio. Ao decorrer da história, Gumball e Darwin adiam repetidamente a tarefa simples de tirar o lixo. No processo, acabam presos em uma série de coisas aleatórias e absurdas, que apenas os afastam ainda mais de suas responsabilidades, tentando adiar o inevitável. Mesmo as tarefas mais simples, quando são adiadas demais, podem dominar a mente e atrapalhar outras obrigações. E dividindo esse ciclo de procrastinação, vemos que ele ocorre em 3 fases principais: a evitação inicial ou distrações, a perda de controle sobre o tempo e as prioridades, e por último as consequências e frustrações finais. Analisando primeiro a evitação inicial e distrações, vemos que no início Gumball e Darwin optam por ignorar o pedido da mãe de tirar o lixo, preferindo fazer qualquer outra coisa para evitar essa pequena obrigação. Quando procrastinamos, muitas vezes substituímos tarefas desagradáveis por atividades que oferecem um prazer imediato, buscando um alívio momentâneo para escapar do tédio ou do esforço. No entanto, isso traz apenas uma sensação passageira de satisfação e mais tarde um aumento de ansiedade, pois a tarefa inicial não desaparece, ela continua lá, esperando para ser cumprida. Com o tempo, essas pequenas evasões de responsabilidade podem levar a uma sensação constante de frustração à medida que a lista de tarefas não feitas cresce. A perda de controle sobre o tempo e as prioridades é a segunda parte desse ciclo. À medida que o episódio avança, o relógio acelera na tela. O Gumball e Darwin perdem completamente a noção do tempo, enquanto se envolvem em distrações cada vez mais elaboradas. O relógio rápido reflete como a procrastinação pode levar ao esquecimento das prioridades. Pessoas que costumam procrastinar subestimam o tempo necessário para concluir uma tarefa e acabam ignorando atividades essenciais, preferindo gastar o tempo com atividades supérfluas. A sensação de urgência que eventualmente aparece, assim como ocorre com Gumball e Darwin, percebe que a mãe está prestes a chegar, o que acaba criando um estresse que poderia ser evitado. Essa falta de controle sobre o tempo é uma das principais armadilhas da procrastinação. E por último, consequências e frustrações finais é muito provável de acontecer. Quando finalmente tentam resolver o problema, Gumball e Darwin, já pressionados pelo prazo, cometem um erro por pura pressa. Jogam fora as compras da família no lugar do lixo, causando uma situação ainda pior. Esse desfecho ilustra a realidade de que a procrastinação pode levar a consequências imprevistas e muitas vezes irreparáveis. No trabalho, nos estudos ou nas relações pessoais, o hábito de adiar tarefas acaba criando obstáculos que complicam ainda mais a vida. Além disso, após tantas horas de adiamento, surge a sensação de arrependimento, uma vez que o tempo foi perdido com distrações vazias e a tarefa inicial permanece mal feita ou incompleta. A procrastinação também pode ser compreendida a partir da psicologia, que descreve esse comportamento como uma forma de evitar partes negativas das emoções, como ansiedade, insegurança ou tédio. Ao invés de enfrentar essas emoções, é mais confortável buscar uma distração. No caso de Gumball e Darwin, eles parecem ver a tarefa de tirar o lixo como algo aborrecido e trivial, mas optam por atividades mais agradáveis que lhe tragam diversão imediata. Esse processo de evasão é chamado de aversão à tarefa, que é especialmente intensificado por redes sociais e outras formas de entretenimento digital, que oferecem um ciclo constante de recompensas rápidas e fáceis. Com esse entendimento, podemos ver como lidar com a procrastinação e romper esse ciclo, com algumas práticas que podem ser úteis. Dividir grandes tarefas em etapas menores para reduzir o peso da obrigação, tornando ela menos assustadores e mais acessíveis, é um bom passo. Para Gumball e Darwin, tirar o lixo poderia ser visto como uma série de pequenos passos. Levantar, pegar o saco de lixo, levar até a lixeira do lado de fora, o que tornaria a tarefa mais fácil de realizar. Ou, por exemplo, dividir um trabalho que você vai precisar apresentar em vários passos. Primeiro você prepara o que vai falar, segundo você faz o slide, terceiro se prepara para apresentar e por último você apresenta de fato, já que isso cria um senso de satisfação, já que pequenas tarefas foram realizadas, o que faz você se sentir mais realizado por estar fazendo aquilo. Outra dica é criar prazos intermediários e se comprometer com eles, criando um senso de urgência e organização que facilite a conclusão de tarefas. No episódio, o prazo que Gumball e Darwin têm, que é o retorno da mãe, poderia ter servido como um alerta, mas ao ignorá-lo acabam sofrendo as consequências. E dentro do exemplo que eu já dei de se preparar para uma apresentação, essas pequenas partes da apresentação do trabalho podem ter prazos estipulados por você mesmo para ter conclusão. Vou escrever o que eu vou falar até tal dia, vou preparar o slide até tal dia. Seria um passo muito útil na hora de concluir a tarefa. Além disso, estabelecer pequenas recompensas após a conclusão de uma tarefa ajuda a criar associações positivas com o cumprimento de obrigações. Ao invés de procrastinar com redes sociais ou outras distrações, é possível reservar esses momentos como recompensa ao término das tarefas, além de que cria uma responsabilidade de fazer a obrigação primeiro e ter a liberdade de fazer outras coisas depois. E falando sobre as redes sociais, uma coisa que pode ser útil é calcular o tempo que você fica nelas, para regular e não desperdiçá-lo, ou até mesmo cortar as redes sociais que você julga desnecessárias e que te
atrapalhem. Por último, estudos mostram como praticar autocompaixão pode ajudar a reduzir a procrastinação. Ao invés de se culpar excessivamente por adiar tarefas, reconhecer que a procrastinação é uma experiência comum e é possível adotar estratégias para mudar o comportamento, pode trazer alívio e motivação ao tentar novamente. Assunto que eu falo sobre esse vídeo sobre culpa, depois de passar lá pra ver. Mas bom, é isso. Lembrando que os vídeos que eu comentei sobre existencialismo e esse vídeo de culpa vão estar na descrição e nos comentários fixados. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.